Atos, capítulo 11, a partir do verso 21. Diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Mas eu quero chamar aqui nesse versículo 11, nesse versículo 21, um detalhe importante. A conversão nunca vem antes do crer. Como está muito claro aqui na palavra, a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Tem um texto também, precisa abrir, eu vou citá-lo aqui, 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, que diz assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, nessa noite, Pai, nós nos curvamos diante da Tua palavra, reconhecendo-a, Pai, que ela é a Tua palavra viva e eficaz. Ela é a única que tem o poder de penetrar os nossos corações. Precisamos, ó Pai, que Tu nos dê sabedoria para compreender o que Tu dizes na palavra. Nos dá entendimento, ó Pai, nos dá visão espiritual para contemplarmos não apenas a letra, mas além da letra, a Ti, Senhor. Nos ensina a meditar na Tua palavra. Nós confiamos nas Tuas mãos esse tempo tão precioso. É um tempo, Pai, que cremos de céus abertos, onde o Teu Espírito trará a cada um de nós o entendimento para nos edificar, para estarmos cada dia mais alicerçados na pessoa e obra de Cristo. Fala aos nossos corações, ó Pai, nesta noite pela Tua palavra, tornando-a ela algo real em nossos corações, para que sejamos então edificados, confrontados, redarguidos, corrigidos, alimentados, e que essa palavra nos enche o coração de esperança. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, hoje logo pela manhã nós tratamos sobre um assunto interessante, sobre a realidade da vida da igreja. Hoje vamos dar mais um passo e analisarmos sobre a organização morta e o organismo vivo. O que é uma organização? Uma organização é uma denominação, vamos colocar dessa maneira, onde todos fazem parte daquela denominação e grande maioria não tem de fato uma realidade espiritual de Cristo e a sua obra consumada no Calvário. Então, irmãos, ser membro de uma denominação evangélica não significa que uma pessoa é filho ou filha de Deus. Estou dizendo que o corpo de Cristo, ele não seja organizado, mas a organização, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, claro que este corpo ele vai funcionar com decência e ordem. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo vai mostrar também de uma forma tão linda e clara que o Senhor coordenou este corpo, para que ele então possa trabalhar de uma forma tão adequada, ajustada à vontade dele. Irmãos, o corpo de Cristo é algo tão maravilhoso, irmãos. Infelizmente, há uma irrealidade espiritual totalmente divorciada daquilo que a palavra de Deus coloca para nós, sobre, em primeiro lugar, a união com Cristo. Sendo Ele o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo. Este corpo é o organismo vivo de homens e mulheres que de fato creram, morreram, ressuscitaram com Cristo, Cristo é a sua vida. Então, esses irmãos, de alguma maneira, eles são batizados para dentro de um corpo, que é a vida da igreja, o corpo de Cristo. Isso é maravilhoso demais. Agora, meus irmãos, Deus não está nem um pouquinho interessado em nossa religião externa
ou em suas ideias religiosas externas de sermos pessoas justas. Porque, irmãos, há uma justiça própria que muitas pessoas associam isso porque de fato elas congregam em alguma comunidade evangélica. Isso não faz de você um filho de Deus, de mim um filho de Deus. Primeira coisa, irmãos, como nós tratamos aqui, nós temos que tirar da nossa mente essa ideia totalmente errônea, que eu penso que desagrada muito ao Senhor, uma visão inadequada do que seja a igreja. Irmãos, se nós não tivermos uma visão adequada de quem nós somos em Cristo e do que Ele é em nós, irmãos, nós sempre vamos ter essa ideia: hoje eu vou à igreja. Irmãos, isso é um erro fatal. Nós somos membros do corpo de Cristo, a vida da igreja. Quando nós nos reunimos, então a igreja, ela está presente nesse local de reunião aqui. Percebe? Então, Deus não habita, como lemos hoje em Atos 7:48, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no interior de todo aquele que creu. Então, todo aquele que creu, imediatamente, ao mesmo tempo que ele crê no Senhor Jesus, e a palavra crer significa estar unido a Cristo, aquele que se une ao Senhor, é um espírito com ele, está ligado ao cabeça, consequentemente, ele foi introduzido no corpo de Cristo, na vida da igreja, que é o organismo vivo. Vivo, porque ele tem vida. Hoje nós estamos vendo um cristianismo, irmãos, sem vida. Um cristianismo onde as pessoas se congregam buscando seus próprios interesses para este mundo. Isso é trágico para a vida cristã. Isso é trágico, porque isto aqui, irmão, se torna algo até que de fato o Senhor tem uma certa aversão. É noja, porque em Cristo nós temos tudo. Cristo é tudo para mim e para você. Nele, se você ler as Escrituras Sagradas, desde Gênesis, vimos hoje a primeira menção da casa de Deus, Betel. Betel é a casa de Deus, Bet é casa, El é Deus. Então, estabelece um princípio maravilhoso que percorre todas as Escrituras Sagradas. Então, a casa de Deus. E nós vimos em João capítulo 2 que a casa de Deus é Cristo. Quando aqueles judeus começaram a discutir com ele ali, e então ele fez menção daquele templo, dizendo o seguinte: destrui este santuário. E aquele santuário foi construído em 46 anos. E aí chega Jesus e diz para eles: destrui este santuário, em 3 dias o reedificarei. Claro que Jesus está falando ali do seu corpo. João depois, logo no versículo posterior, ele já revela isso de uma forma tão clara, para deixar evidente que Cristo é a casa de Deus. Mas, irmãos, o que é mais interessante ainda, quando ganhamos uma experiência com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E essa experiência, irmãos, não venha me dizer que ela é diferente de cada um de nós. Quando o apóstolo Paulo, ele retrata ali, ele mostra claramente toda a obra da cruz, mostrando que todos os que creram foram inseridos no corpo de Cristo, lá na cruz. É a nossa o primeiro contato que temos com o Senhor, é quando nós ouvimos este evangelho, e nós somos unidos a Cristo, Romanos 6,5, porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Este é um fato consumado da palavra de Deus. E aí, versículos 6, 7, 8, ele vai mostrar o que foi realizado lá naquela cruz. Claro que Cristo levou os nossos pecados, Ele crucificou, matou e levou à morte. Aquele que está morto junto com Cristo, justificado está do pecado. Nós morremos com Cristo, fomos sepultados, enterrados com Cristo, mas vocês se lembram que Deus o Pai, Efésios 1, a partir do versículo 18 e 19, que o Senhor, Deus Pai, Elohim, Ele exerceu todo o seu sobreexcelente poder, ressuscitando Jesus dentre os mortos, e o fez assentar nos lugares celestiais.
Claro, ele tem que ter a primazia, ele que fez o percurso primeiro. Mas, irmãos, logo em seguida o apóstolo Paulo coloca uma palavrinha ali em Efésios 2, 5 e 6, mostrando quem nós éramos e quem nós somos em Cristo hoje. A palavra fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Por que juntamente? Porque fora de Cristo não tem vida. Nos deu vida. Este é um fator, é um fato determinante. Nos deu vida juntamente com Ele. Percebe que tem que haver uma união, primeiro na morte, sepultamento e ressurreição. Aí Paulo vai dizer logo no versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e também nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a nossa posição é muito elevada, irmãos. Nem mesmo Satanás pode tocar em nós. Ele pode lançar seus dardos aqui, mas nós já estamos lá, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Queridos, Deus, Ele ama tanto a igreja, porque quando Ele fez a obra em Cristo Jesus, e vimos hoje que lá na cruz Jesus experimentou a morte por cada um de nós. Interessante que Jesus ele faz uma afirmação tão linda, irmãos. Ele disse assim em João 10, versículo 28. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ele diz que também no versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e nós sabemos que somos nós. Ele diz também em João 6,37, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, é o Todo-Poderoso dizendo. Então, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Irmãos, olha como Ele valorizou a igreja. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. João 10, 29. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então nós estamos em Cristo. Então a condição para pertencermos a este organismo vivo é estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, a palavra em, a ideia de incluído em Cristo, ali no grego. É um chamado para... Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo na nossa vida. Ou como Paulo fala lá em Romanos 8, versículo 4, para nós vivermos em novidade de vida, em vida nova todos os dias. E é muito interessante isso, irmãos. Então, o Senhor não está preocupado com a nossa religião externa, irmãos. Muitas vezes pessoas defendem, até brigam por questão denominacional. A nossa igreja tem uma doutrina, a nossa igreja tem outra doutrina, mas qual que é a igreja de Cristo? Onde vidas foram regeneradas, onde vidas foram inseridas no corpo de Cristo, são organismos vivos, irmãos. Porque, irmãos, organização é algo tão morto, é tão triste você de repente trocar uma ideia com uma pessoa, conversar com uma pessoa que frequenta tantos anos uma comunidade e ela não tem certeza do seu novo nascimento, não tem certeza da salvação, mas o que está fazendo ali, irmãos? Buscando as dádivas de Deus, buscando as coisas de Deus, mas seria mais adequado nós buscarmos o Deus das coisas. Quando nós temos Cristo, nós temos tudo. Tudo que nós precisarmos está nessa pessoa. Todas as respostas da vida estão nessa pessoa. Então, a palavra retrata tudo sobre Ele. Aqui, a Bíblia que você tem em suas mãos, ela tem resposta para todas as coisas, irmãos. Qualquer pergunta, a resposta nós encontramos na palavra de Deus. Então, Jesus, Ele não está preocupado com a nossa religião externa, porque religião externa todos nós podemos fingir. E Jesus, vocês se lembram, quando Ele confrontou aqueles fariseus, Jesus foi muito duro com eles, porque Jesus queria despertá-los para uma realidade na qual eles achavam que estavam corretos, adequados, e viviam uma vida justa, mas uma vida externa.
Abram comigo, por favor, no livro de Mateus, no capítulo 23. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Isso aqui nos chama muito a nossa atenção. Mateus 23, vamos ler apenas o versículo 27 e 28. Aqui Jesus já pronuncia um ai para eles. Que coisa triste, irmãos. Primeiro que no versículo 26 chama eles de cegos. Agora ele pronuncia aqui um ai sobre a vida deles, que diz assim, Mateus 23, verso 27. Jesus dizendo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então Jesus aqui trouxe um diagnóstico. Eles tinham o Antigo Testamento na mão, ele tinha a lei, tinha os profetas, tinha o livro dos Salmos, mas eles proclamavam e tentavam obedecer literalmente aquilo que eles não tinham condições, e eles sabiam disso, mas estavam cegos, porque diante deles estava aquele que veio para cumprir toda a lei e os profetas, aquele que veio para identificar com eles, para regenerá-los, para trocar o coração deles e colocar o Espírito Santo dentro deles, o espírito de habitação, de liderança, o espírito de testemunho, para que mediante o Espírito eles poderiam então cumprir. Irmãos, mas se nós não morrermos para a lei, nós estamos, conforme Paulo diz lá em Gálatas capítulo 3, debaixo de maldição. Lembra que ele disse em Gálatas 2,19? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa maravilhosa. Mas irmãos, não é apenas morrer para a lei, mas a salvação que Cristo veio trazer para nós, ela é tão plena, tão completa, que nós morremos para a lei, mas Cristo cumpriu a lei por nós. Por isso que temos Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei. Se você ler Deuteronômio 28, de 1 a 15, ali estão as bênçãos concernente à obediência da lei. Entende? Então, Jesus foi o único que veio cumprir a lei. Ele veio para cumprir e não para abrogar a lei. Cumpriu de uma forma tão linda. Agora, aqui esses escribas e fariseus eram os professores de Bíblia, como era Nicodemos, mestre em Israel. João 3, versículo 10. Ele era mestre em Israel e não compreendia essas coisas concernentes ao novo nascimento. Então Nicodemos sabia, era conhecedor da lei, guardava, era um homem que proclamava a lei, mas ele não tinha a realidade da lei em seu interior. Jesus diz para ele, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, esses dias eu estava pensando sobre como está tendo mortes de adolescentes, de jovens. E, irmãos, a maioria, infelizmente, tem descido para a sepultura sem o novo nascimento. Irmão, você sabe o que significa descer para a sepultura sem ter a convicção da vida de Cristo? Morte eterna. Irmãos, se houver alguém nos assistindo, ou alguém aqui neste auditório, que ainda não tem uma convicção de que se morrer hoje, não sabe para onde que vai, queridos, clame ao Senhor por misericórdia, porque é tormento eterno. Eu falei com uma pessoa essa semana, uma pessoa muito espivetada. Eu disse para ela o seguinte, porque essa pessoa está disposta realmente a mudar de vida, mas não quer receber a palavra de Deus como verdade. Eu disse para ela o seguinte, você vai entrar hoje no teu quarto à tarde, vai fechar a porta, pega 2 vendas bem escuras, bem pretas, vai debaixo da cama e fica ali com os olhos tampados, passa ali pelo menos
4 horas ali, num lugar bem escuro, fica ali tranquila. Aí depois, no outro dia, tivemos um contato, ela disse assim, eu tentei, mas não consegui, não fiquei nem 15 minutos, porque me deu aquela sufocação, aquela coisa toda, meu Deus do céu, eu tenho medo de escuro. 15 minutos. Imagina, irmãos, uma pessoa que desce para a sepultura, talvez agora, aqui no Brasil morre 134 pessoas por minuto, e a maioria sem a vida de Cristo. Vai para o inferno. Irmãos, se fosse lá apenas no escuro, tudo bem, nunca mais vai ver a luz, porque a salvação não é eterna, a morte também é eterna. Porque uma pessoa que nunca mais vai ver a luz, uma pessoa que vai ficar eternamente sem contemplar a luz, ainda que fosse uma lâmpada dessa, mas não é, irmãos. E outra coisa, serão atormentados pelo século do século dos séculos. Irmãos, e não apenas isso, ali diz o nosso Senhor, que o fogo não se apaga e o bicho não morre. Irmãos, será que nós não estamos cegos? Será que você não está cego? Não está contemplando isto? Queridos, cuidado com organização religiosa. Cuidado com a tua falta de compromisso com o Senhor. Ele lhe chamou para Ele lhe deu a vida eterna, irmãos, gratuitamente. Não temos que pagar nenhum preço, o preço foi muito alto lá na cruz do Calvário, foi um preço muito elevado, Ele nos deu a vida. Irmãos, que coisa linda isto! Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito aquele dia. Será que nós temos aquela confiança como tem o apóstolo Paulo? Irmãos, abra comigo, por favor, 2 Timóteo. Olha aqui, quero expressar aqui, irmãos, o coração do apóstolo Paulo, mostrando para nós a convicção que ele tinha do seu novo nascimento, da sua salvação em Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6. Olha que lindo é isto aqui, meus irmãos. É algo que devemos considerar aos pés do Senhor e chorarmos de alegria e de gratidão eternamente, porque Ele nos preparou para isso. Diz assim, apóstolo Paulo aqui é como se ele estivesse dando um testemunho. Quanto a mim, agora aqui, ele poderia ter colocado a nós, mas o Espírito Santo não o permitiu. Por quê? Porque essa aqui era uma experiência de Paulo. Será que é a sua também? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele está dizendo que eu não vou morrer, eu vou partir. Que convicção maravilhosa, irmãos. E ele continua dizendo, verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Ponto e vírgula, não terminou o assunto. Ele diz o seguinte, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Está vendo aqui, irmãos? Queridos, vamos pensar aqui nessa questão Maranata. Se você não fazer parte deste organismo vivo, que é a vida da igreja, você não vai amar o Senhor. É todos quanto amam a sua vinda. Por que amar a sua vinda? Nós não somos a noiva do Cordeiro, nós não casamos ainda. Nós somos a noiva do Cordeiro. Toda noiva, irmãos, deve amar o seu namorado, o seu noivo. Não é assim? Mas, irmãos, nós amamos o nosso noivo a ponto de desejá-lo, de ter um Maranata real em nossa vida. Ora vem, Senhor Jesus. Por que ora vem, Senhor Jesus? Porque eu te amo, ó meu Pai, ó meu Senhor, meu noivo. Nós temos muita dificuldade de dizer para o Pai que nós o amamos, né? Queridos, Ele gosta de ouvir dos nossos lábios a doce palavra, Pai, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Ó bendito Espírito, eu amo
mas não assim, falar por falar, mas tendo essa realidade espiritual. Eu amo. Ele inundou o nosso coração do seu amor. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo seu Espírito, irmãos. Que coisa linda, irmãos. Agora, quando nós não temos, o que vai sobrar para nós é um ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se mostram belos. Irmãos, quantos e quantos crentes, entre aspas, evangélicos, frequentam as denominações simplesmente por um desencargo de consciência. Eu estou me sentindo bem porque escuto o louvor, escuto a palavra, mas não tem a revelação real de Cristo e a cruz. Sem o novo nascimento, Jesus diz que não pode ver o reino de Deus. Sem ter uma experiência com Ele, irmãos, de morte e ressurreição, não pode entrar no reino de Deus. Nós já estamos lá pela fé. Por quê? Porque nós morremos, Colossenses 3,3, e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Isso é maravilhoso demais. O que nós vemos hoje, irmãos, são a grande maioria, 99,1%, uns evangélicos, o que reina é a hipocrisia, irmãos. Nas suas rodas de conversa, o que eles falam? Quais são as conversas? Não é Cristo. Eles são os cristãos agentes secretos. Temos que confrontar. Muitas pessoas têm afastado de mim, porque eu preciso falar para eles daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. Mas eles não querem ouvir. E por não acolher o amor da verdade para serem salvos, Deus vai enviar para eles a operação do erro, para que eles deem crédito à mentira. E se quebrantem e se afastem e serão perdidos eternamente. Não vai ter mais jeito, irmãos. Imagina um dia, é breve tempo, irmãos, nós estamos enfraquecendo, nós estamos envelhecendo, a morte está pairando sobre a nossa vida a todo instante. Qualquer momento você pode partir, ou você pode morrer eternamente. Queridos, imagina, irmão, chegar naquele grande dia, você ouvir uma voz do próprio Senhor Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas, Senhor, eu participava da tua mesa. Nunca vos conheci. Vocês nunca tiveram uma experiência real de regeneração comigo. Vocês brincavam de cristianismo. Irmãos, essa é uma voz profética da palavra para esses dias. Senhor, nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos irmãos, será que nós fazemos parte desta organização religiosa ou deste organismo vivo no qual o Senhor tem feito com que a sua vida tenha influído para as nossas vidas, para sermos a expressão dele mesmo? E ele diz aqui no versículo 28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Por isso, irmãos, que Deus não está interessado na nossa religião externa, ou em suas ideias religiosas externas, de justiça própria, porque, irmãos, uma coisa é certa: ser membro de uma denominação evangélica não significa que você é membro do corpo de Cristo. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Está vendo, irmãos? Que palavra dura esta aqui, mas é uma grande exortação para nós nesses dias do fim. Irmãos, tudo está se cumprindo à nossa volta, ao nosso redor. Veja como que o desamor está reinando. Veja como que onde é oferecido uma vida de prosperidade material para este mundo, há um inchamento e não um crescimento espiritual para a maturidade. Onde Cristo e a cruz estão sendo negados.
dizendo para buscar o poder de Deus, para buscar Deus, não vai a lugar nenhum, irmãos. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, queridos, que essas advertências, elas realmente vêm impactar os nossos corações, porque é necessariamente importante, fundamental, sermos exatos em nossas crenças e saber que a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz é a verdade da palavra. Cada palavra que nós estamos lendo é o falar de Deus, então devemos considerar, irmãos, que é o Todo-Poderoso, o Rei deste universo, quem está falando. Então, irmãos, eu tenho experimentado todos os dias, quando eu vou falar de Cristo, algo estranho acontece comigo, começo a ter temor e tremor no meu coração, porque diante de mim está um pecador ou uma pecadora, que se eu não falar para ela, ela vai morrer no seu pecado, mas Deus demandará o sangue dela da minha vida. E por que muitos não pregam, não falam de Jesus? Porque muitos não nasceram de novo e não tem nada para dar. Pedro disse em Atos 3, versículo 6, para aquele coxo que foram levados ali na Porta Formosa para receber esmolas. Aquele coxo lá é uma figura de muitos membros das congregações que estão no templo, mas não fazem parte do corpo de Cristo. Estão lá para pedir esmolas. Senhor, me abençoa com um carro novo. Senhor, me abençoa com uma fazenda. Senhor, me abençoa com uma família boa. Queridos, fora de Cristo não tem nada disso. Então colocaram aquele coxo lá. Lembra que quando chegou Pedro e João, 3 horas da tarde, a hora 9, Pedro e João iam subindo para a hora da oração. Ele olhou para Pedro e João fixamente, esperando receber alguma coisa. Então, o que Pedro parou ali e disse o seguinte para eles: olha, meus bolsos estão vazios, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, olha irmãos, o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Oh, meus irmãos, que coisa preciosa é isto. E o que nós temos, irmãos, é infinito, é o Senhor da vida. Por que nós somos tão omissos em falar de Cristo para as outras pessoas? A palavra fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também nós falamos. Ah, mas eu estou evangelizando pelo celular. Coloca uma florzinha lá, né? Escreve, ai, Jesus te ama, eu também. Para com isso, irmãos. Que mensagem mais fajuta é essa? Prega Cristo. Evangelismo é você sentar com uma pessoa, falar de Cristo para ela e orar por ela. Não é lá, aí eu prego, mas eu estou cansado de pregar lá porque a pessoa não quer nem ouvir mais. Você tem orado por aquela pessoa? Oração não salva ninguém, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, mas ora e depois prega. Fala assim, Pai, providencie um meio para aquela pessoa ouça a tua palavra e venha crer. E aí Deus vai preparar o solo daquele coração. Quando a semente da palavra for evangelizada, aquela pessoa terá seus olhos abertos e vai crer. Irmãos, você está em Cristo? Você tem convicção de que você está em Cristo? Por que essa insistência? Porque o Espírito Santo, que conhece todos os corações, Ele sabe quem precisa. E talvez aqui, nessa oportunidade, ou quem está nos ouvindo, talvez não está em Cristo. Você está em Cristo? Estar em Cristo significa o quê? Estar em Cristo significa uma total, presta atenção, uma total exclusão de tudo aquilo que não é Cristo. Agora você avalia como que nós nos envolvemos com tantas coisas que Cristo não está envolvido. Ah, meus irmãos, por favor, vamos avaliar isso aos pés do nosso amado Senhor. Por isso Deus, Ele quer uma coisa chamada exclusividade. Exclusividade. Nós somos dele. Lembra 2 Coríntios 5, versículo 15? O 14 diz assim,
O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Agora, olha o 15. E ele morreu por todos, os que creram, que morreram com ele, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivemos para o nosso Senhor, não para nós mesmos, irmãos. Lembra lá de 1 Pedro 2, versículo 9, que texto lindo, lá diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, agora presta atenção, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, ser propriedade exclusiva de Deus é o quê? Nós somos um povo exclusivo dele. Isso significa o quê? Que não temos mais nada a ver com este mundo, irmão, se somos do Senhor. Vamos ter sim as nossas responsabilidades aqui, trabalhar, ganhar o nosso pão, cada dia. Mas, irmãos, se você tem uma mentalidade voltada para este mundo aqui, construir os teus impérios aqui, vou lhe dizer uma coisa que talvez pode chocar o seu coração: este mundo está julgado e condenado. Queridos, o que nós almejamos, irmãos? Onde está a nossa cidadania? Onde está a nossa pátria? Onde está o nosso país? Jesus disse muitas vezes para os discípulos, disse para Pilatos: se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos se empenhariam em lutar, mas o meu reino não é deste mundo. Você vê o respeito que ele próprio teve com tudo aquilo que ele criou, com todas aquelas pessoas ali diante dele que estavam julgando. Quem que fez Pilatos? Foi Deus, o Pai. Quem que moldou Pilatos ali no ventre da sua mãe foi aquele que agora estava julgando o Criador dele, Pilatos. E Pilatos estava agradando os homens. Irmãos, no meio do povo evangélico, hoje, infelizmente, a grande maioria dos líderes estão agradando as pessoas, ou em outras palavras, estão levando elas para o inferno. Como recentemente, não faz muito tempo, conversando com um líder daqui da nossa cidade, ele disse o seguinte: eu sei, Cláudio, que isso aí é a verdade, e que se eu pregar isso aqui, 4 famílias da minha comunidade, ele disse, iria sair. E eu tenho que terminar a reforma da minha casa e estou pagando o carro e a faculdade da minha filha. Falei, meu Deus, picaretagem, meu Deus, dependendo de homens. Irmãos, o povo não gosta da verdade. A verdade faz muito mal para as pessoas, porque elas têm um conceito de religiosidade externo na mente. E esse conceito tem corrompido elas, porque normalmente elas vão para as reuniões, para os cultos, adoram um Deus que não conhecem, adoram um Deus nos quais não tem nenhuma reverência, adoram um Deus de boca para fora. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Aqui temos um diagnóstico evidente, claro, notável da palavra de Deus. Isaías 29, versículo 13, que diz assim, vamos ler com bastante atenção esse versículo. Aqui o profeta dizendo, depois Jesus vai repetir lá em Mateus 15, versículo 8 e 9 também, ele disse assim, presta atenção quem está dizendo aqui, Isaías 29, 13, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Irmãos, não tem realidade, faz parte de uma organização religiosa.
Porque, irmãos, os nascidos de novo, os filhos de Deus em Cristo Jesus, são homens e mulheres que têm a vida de Cristo, têm o temor de Cristo e não faz outra coisa a não ser cuidar dos negócios do Pai. Entende, irmãos? Quais são os negócios do Pai? Vidas. Jesus veio para que nós tivéssemos vidas. Nós temos nos importado com vidas? Ou com nossos próprios interesses? Irmãos, isso é muito duro. Mais uma vez quero frisar uma coisa. Nós fomos comprados por preço. Vamos ler um texto aqui muito interessante, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Coisa boa, que texto maravilhoso nós temos aqui, irmãos, que vai mostrar também que nós somos a casa de Deus, nós somos aqui, irmãos, santuário do Espírito Santo. Mas no finalzinho do versículo nós vamos nos deparar com uma coisa bem interessante, que diz assim, 1 Coríntios 6, verso 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Irmãos, medita nisso um pouquinho, que o teu corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, dentro de vós, o qual tendes da parte de Deus. Agora, olha a palavrinha aqui. E que não sois de vós mesmos. Irmãos, nós não nos pertencemos mais. Pertencemos a Ele, somos dele, Ele nos comprou. Versículo 20 diz assim, porque fostes comprados por preço. Irmãos, você sabe pelo qual preço que você foi comprado? A salvação não é individual, a salvação não é pessoal, claro, mas você sabe o tamanho do preço? Custou a morte do Filho de Deus lá na cruz, pela tua vida. Queridos irmãos, que isso fique então bem claro, bem esclarecido em nossa mente, que o Senhor, Ele só salva um indivíduo, tendo em vista a igreja, o seu corpo. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos introduzidos corporativamente dentro de um corpo. Estão me compreendendo, irmãos? Você lembra? Primeiro que a salvação, ela é individual, ela é pessoal. O chamado que Ele tem para cada um de nós é individual. Um dia Ele chamou você pelo seu nome. Abra comigo em Isaías 43, verso 1. Isaías 43, verso 1, que diz assim a palavra. Olha que palavra interessante aqui, irmãos. Isaías 43, 1 vai mostrar como foi o nosso chamado. Diz assim, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Então aqui, irmãos, nós descendemos Jacó e de Israel. O chamado de Jacó, que depois foi tornado Israel, é o mesmo nosso. Jesus disse isso, mostrou claramente, permitindo que Lázaro morresse, lá em João capítulo 11. Lázaro morreu, 4 dias estava enterrado. Quando Jesus chegou lá no túmulo, na porta, o que ele disse? Tirai a pedra. Removeram a pedra. E o que ele disse ali? Ele disse, primeiro ele orou ao Pai, e as pessoas ali numa expectativa muito grande, quando tirou aquela pedra do túmulo, muitos colocaram ali a mão nas suas narinas. O que Jesus Cristo disse? Lázaro, vem para fora. Então é um chamado específico, porque se ele tivesse dito assim, vem para fora, todos aqueles mortos ali teriam que ressuscitar. Mas foi um chamado específico. Lázaro, vem para fora. Você que estava morto em delitos e pecados, Ele lhe chamou pelo seu nome, Pedro,
Adriana, Marcos, Sabrina, Vilma, Valdir, vem chamando você das trevas para a maravilhosa luz. Agora, olha aqui, 43:1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Está vendo aqui? É um chamado específico, é um chamado pelo nome, irmãos. E graças ao Senhor que você recebeu esse chamado. Gracioso o Senhor disse, eu irei, Senhor. Olha aqui o versículo 7 desse mesmo capítulo. Veja o tamanho desse chamado. Agora aqui, claro que ele chamou um por um, aí chegou em bastante pessoas. E a todos os que são chamados pelo meu nome. Você está vendo, irmãos, coisa interessante aqui? Os que criei. Aqui se alguém perguntar para você, para que você foi criado? A resposta está aqui. E a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Que lindo é o nosso Senhor, irmãos. Que coisa preciosa. Agora, aqui nesse mesmo capítulo, versículo 21, que diz assim: agora somos regenerados, olha que interessante, irmãos, ao povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, ao povo que formei para mim. Ele nos chamou para Ele, nos formou para Ele, para celebrar o meu louvor. Esse é o nosso amado Senhor, o nosso bendito Senhor. Então, queridos, algo que é muito interessante aqui, é que quando cremos no Senhor Jesus Cristo, que fomos co-crucificados juntamente com Ele, não tem outro caminho, irmãos. Então não se iluda, não brinque com a sua alma, ela é eterna. E Deus não quer que a sua alma venha se perder eternamente. Ele tem chamado cada um de nós para estar com Ele. E uma vez que cremos, morremos, ressuscitamos, nós somos batizados, ou inseridos, ou incluídos em um corpo. Vamos ler juntos aquele texto lá, de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Lindo versículo, irmãos. Olha para onde que nós fomos inseridos aqui. Para onde nós fomos batizados. A palavra batizados é identificados, é incluídos, é inseridos, é imergidos. Olha que lindo. A palavra diz assim, 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós, esse todos nós aqui não é todos, é todos os que creram na sua identificação com Cristo, na sua união com Cristo, em morte e ressurreição com Ele. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Que corpo que é esse? Corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A vida da igreja. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Bebemos do Espírito. Sabe o que é beber do Espírito? É viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, por isso que a principal metáfora para a igreja como um organismo vivo é o corpo de Cristo, composto aí de muitas partes. Cada um de nós somos membros. Quando você está sozinho perambulando pela cidade, você é membro do corpo de Cristo. Quando estamos juntos, nós somos o corpo de Cristo, a vida da igreja. Você vê como é importante a reunião do povo de Deus, irmãos? É importantíssima, porque aquele que é nascido de Deus ama aos que são nascidos de Deus também. 1 João 5, versículo 1. Isso é maravilhoso demais. Então, são homens e mulheres que amam e têm prazer na comunhão.
porque aqueles irmãos do passado, irmãos, eles tinham um anseio pelo Senhor, eles viviam essa realidade. Atos 5:42, todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Que coisa maravilhosa era essa, irmãos. Então, nós somos um em Cristo, estamos no corpo, porque todos nós somos como que uma unidade plena e perfeita de Cristo. Olha aqui, no capítulo 12 de 1 Coríntios, vamos ler o versículo 14 agora. 12, verso 14, que diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora, olha o versículo 24, um pouquinho para baixo aí. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Está vendo aqui, irmãos? Que coisa mais preciosa. Por isso que é importante nós considerarmos o irmão, a irmã superiores a nós. No reino de Deus não há uma hierarquia, irmãos. Nós somos irmãos. Jesus disse assim: a ninguém chamei vossos guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo, e vós sereis chamados irmãos da família bendita do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Agora, irmãos, o que determina, sem sombra de dúvida, o engano na vida de um cristão? O que você acha que determina o engano na vida de um cristão? Porque ele pode ser enganado. Satanás está atuando, ele está agindo ao nosso derredor, lançando seus dardos, lançando seus enganos. Muitas vezes nós nos distrairmos de Cristo, nós seremos enganados. Por isso que devemos escolher, fazer as escolhas adequadas a quem nós estamos ouvindo, irmãos. Ouvindo. Quando nós estivermos ouvindo a palavra, fiquemos bem atentos. O Senhor Jesus, Ele já nos exortou a respeito disso. Quero ler esse versículo com vocês. Está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 24. Marcos 4, versículo 24. Então ele nos chama a nossa atenção de uma forma tão graciosa. Ele diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 24. Olha que interessante aqui. Jesus está dizendo o seguinte: então lhes disse. Claro que primeiro ele colocou aqui falou da parábola da candeia. Então aqui lhes disse: atentai no que ouvis, não coma gato por lebre. Cuidado, irmãos, com revelações, pessoas dizendo o seguinte: olha, Deus mandou te dizer algo. Está escrito na Bíblia? Não, mas Deus falou. Não, joga fora. O engano está exatamente quando nós deixamos de ouvir a voz da palavra de Deus pelas Escrituras para ouvir o que as pessoas falam para nós em nome de Deus. Sai correndo. Mas e os dons das profecias? Profecias, os profetas diziam o seguinte no Antigo Testamento: assim diz o Senhor. Os profetas de hoje é aqueles que dizem: está escrito na Bíblia. Como é que Jesus combateu o engano? Ali em Mateus capítulo 4, quando ele foi tentado pelo deserto. Satanás propôs uma palavra de Deus, mas distorcida. Mas ele disse: está escrito. Está escrito. Está escrito. A Bíblia diz isto. Irmãos, quando de fato nós somos diligentes em ler as Escrituras Sagradas, em buscar entendimento e sabedoria, ninguém mais nos engana, irmãos. Ninguém mais nos engana, porque você primeiro vai ter um contato com a palavra, um relacionamento com o Senhor, e o Espírito Santo irá discernir todas as coisas, como está escrito lá em 1 Coríntios 2, versículo 16. O homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Você está vendo que coisa linda isso, irmãos? Então, muito cuidado, atentai. Olha que advertência linda.
atentai no que ouvis. Preste atenção, confira, seja um bereano, quando recebe a palavra de Deus, com alegria sim, mas examina para ver se as coisas são de fato assim. Se não for, joga fora. Os bereanos foi considerado um povo nobre, um povo que recebia a palavra, mas eles examinavam as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Caso contrário, não me vem como essa aqui. Queridos, hoje em dia você pode ver claramente que Deus não está vivendo em edifícios construídos por mãos humanas, tijolos, aços, pedras, essas construções. Lá é a casa de Deus. Não é a casa de Deus, irmãos. Comemos a banana, joga a casca fora. Era lá no templo, a realidade do templo hoje é Cristo, Ele é a casa de Deus, Ele habita em nós. Nós somos morada de Deus pelo Espírito. Ele está em nós, o Espírito trouxe toda a realidade do céu para dentro de nós. Então, irmãos, e é o mesmo Espírito que vai testificar com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 16. Deixa eu ler para vocês mais um texto aqui. Abram comigo, irmãos, em 1 João, capítulo 4, versículo 13. Lá bem pertinho de Apocalipse, 1 João, capítulo 4, verso 13, que diz assim, palavra muito interessante da parte do Senhor para nós. Então devemos deixar que o Senhor ministre aos nossos corações essas verdades tão preciosas. 1 João 4, versículo 13, que diz assim. Então, lá em Romanos 8, 16, podemos fazer um link com esses dois versículos. A palavra fala o seguinte, que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito, ele dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus, porque o Espírito aplicou toda a obra de Cristo em nós, nos atraindo, nos crucificando, nos levando à morte, nos sepultando e nos ressuscitando juntamente com Ele. Cristo é a nossa vida, então nós somos filhos de Deus, há uma testificação. Agora aqui ele disse assim, versículo 13, 1 João 4,13, nisto conhecemos que permanecemos nele, e Ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. O Espírito é aquele que testifica, então Ele habita em nós. Então o que nós somos hoje, irmãos? Casa de Deus, morada de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A palavra fala que nós somos como 1 Pedro 2, 4 e 5, vós como pedras que vivem. Esse termo aqui, pedras que vivem, significa literalmente pedras com vida nelas. Porque Jesus é a rocha. Então nós somos as pedras que saíram daquela rocha, que agora Ele nos uniu. E só que agora essas pedras vivem. Vós como pedras que vivem, sois edificados. Um edifício, mas não feito por mãos humanas, mas um edifício para a habitação de Deus no Espírito. Isso é casa de Deus, isso é um organismo vivo. Eu vou encerrar com esses dois versículos aqui. Efésios capítulo 2, não posso deixar de ler esses dois versículos que são fundamentais. Efésios 2, abram comigo aí, nós vamos encerrar. Versículo 19 a 22. Olha que coisa preciosíssima, irmãos. Diz assim a palavra, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aí sim é um organismo vivo, porque a vida dele habita em nós. Que Deus nos abençoe, irmãos, e continue falando aos nossos corações no decorrer de toda essa semana. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez pela liberdade que temos de nos reunir como igreja, como este organismo vivo, Pai. É vivo porque Cristo, que é a nossa vida, habita em nós.
E quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Pai Santo, nós temos uma semana agora para encararmos ela. E nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és aquele que é a nossa vanguarda e a nossa retaguarda. Nós estamos seguros em Ti, muito bem seguros em Ti, Pai. Não permita que as nossas mentes e corações se distraiam de Cristo. Firma os nossos passos na Tua palavra, Pai, para que não se apodere de nós iniquidade alguma. Esteja conduzindo a nossa família a conhecer o Senhor e a viver uma vida derramada a Teus pés. Tem misericórdia de nós, Pai. Dependemos de Ti, esperamos tudo de Ti. Leva-nos guardados. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém.